O silêncio que se faz. Há momentos em que o barulho do mundo parece mais fácil de suportar do que o silêncio da alma. Vivemos numa era em que as igrejas estão cheias, mas muitos púlpitos parecem vazios de verdade. As palavras se multiplicam, mas o coração se cala onde deveria clamar. É o paradoxo da fé moderna. Falamos de amor, mas tememos a cruz. Proclamamos liberdade, mas aprisionamos a consciência para não desagradar. O silêncio se tornou cúmplice, e poucos percebem que o preço disso é a perda da voz profética que um dia moveu homens e nações. Spurgeon alertava: quando os cães não ladram, os ladrões entram. Era sua forma de dizer que quando a igreja perde o instinto de proteger a verdade, o inimigo entra pela porta da indiferença. John Knox tremia diante de Deus, não diante dos homens. Sua oração, dai-me a Escócia, ou morro, não era bravura humana, mas fruto de uma devoção que queimava até as últimas fibras do medo. Hoje, a ferida é emocional. O medo da rejeição, a busca por aceitação espiritual, o desejo de ser amado sufocam a consciência profética. A neurociência explica: o cérebro evita o desconforto, foge da tensão moral. Mas quando o cristão se cala, anestesia a própria alma. É a síndrome do mutismo santo, quando confundimos prudência com covardia, discernimento com fuga. Este vídeo nasce dessa dor. O silêncio cúmplice é, talvez, a mais perigosa forma de negar Cristo nos tempos modernos. Há uma ferida que não sangra, mas dói. O medo de perder reputação. Muitos temem mais entristecer pessoas do que entristecer o Espírito Santo. Spurgeon dizia que a timidez disfarçada de humildade é preguiça invernizada. O corpo reage ao confronto como se fosse ameaça. O coração espiritual, porém, é chamado a atravessar essa tensão pela fé. Quando o silêncio se torna hábito, o senso de missão se dissolve. A alma se acostuma com a neutralidade moral e, aos poucos, perde o gosto pela verdade. Covardia espiritual é o tipo de dor que não se confessa, mas corrói por dentro. Vivemos um tempo em que não julgar virou sinônimo de não discernir. É uma distorção perigosa. O amor bíblico não é cúmplice do erro. É confrontador e compassivo ao mesmo tempo. Spurgeon advertia: aquele que não fere o pecado, fere o evangelho. Amar de verdade é expor o engano com lágrimas, não com sarcasmo. Mas a psicologia da autopreservação fala alto. Queremos parecer compassivos, quando, na verdade, tememos perder o controle ou a aprovação. Cristo amava ferindo o mal e curando o coração. Falava com ternura, mas nunca calava a verdade. O silêncio dos profetas abriu espaço para os influenciadores religiosos. Quando a teologia se cala, o entretenimento assume o trono. Spurgeon chamava isso de apostasia elegante. Um pecado bem vestido, socialmente aceitável, mas espiritualmente pútrido. As consequências são devastadoras. Comunidades espiritualmente anêmicas, moralmente frágeis e emocionalmente fragmentadas. Onde o púlpito perde voz, o pecado ganha microfone. A neuroteologia mostra que o silêncio diante do erro cria uma dissonância interna que adoece a consciência. O corpo reage com ansiedade, o coração com culpa, e a fé se torna apática. Spurgeon dizia: a consciência é o eco da voz de Deus dentro de nós. Quando ignoramos esse eco, ele se transforma em ruído, e o crente vive dividido, piedoso por fora, esgotado por dentro. Quantos líderes adoecem por anos, não por excesso de fardo, mas por omissão moral. Calar quando Deus pede para falar é trair o próprio chamado. Há um silêncio santo e há um silêncio covarde. Abacuque nos lembra: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Já Isaías denuncia: seus atalaias são cães mudos, incapazes de ladrar. O primeiro é rendição, o segundo, fuga. O silêncio devocional é espaço de escuta, o cúmplice é espaço de medo.
Treinar o ouvido espiritual é aprender a discernir o tempo de calar e o tempo de falar. Um exercício simples. Anote as situações em que o espírito moveu para falar, mas o medo te calou. Depois, ore sobre cada uma delas. Falar, quando o mundo espera silêncio, é o mais puro gesto de amor. A fala profética não é violência, é cirurgia espiritual. Spurgeon dizia: melhor ferir com a verdade do que matar com o silêncio. O confronto fiel é uma das formas mais elevadas de empatia. A neurociência do arrependimento revela: a confissão vocal ativa áreas do cérebro ligadas à libertação emocional e clareza moral. Por isso, quando confessamos e falamos a verdade em amor, algo dentro de nós é curado. Neutralidade é a nova idolatria. Buscamos paz sem pureza e chamamos isso de equilíbrio. Mas a fé que evita tensão perde vitalidade espiritual. Spurgeon advertiu: quem tenta ser amigo de todos acaba inimigo da verdade. O medo de parecer polarizado fez nascer uma geração que confunde diplomacia com ausência de convicção. Ser pacificador não é ser cúmplice, é sustentar a verdade com graça, mesmo quando o mundo chama de intolerância. Elias, sozinho diante de 450 profetas de Baal, não tinha uma multidão, tinha uma certeza: se o Senhor é Deus, segui-o. 1 Reis 18:21. O problema não era o número dos falsos profetas, mas o silêncio do povo. A psicologia chama isso de conformismo coletivo. A voz do grupo cala a consciência do indivíduo justo. Hoje, enfrentamos o mesmo espírito. Não o altar de Baal, mas os altares do medo e da aprovação. Elias não venceu pela força, mas pela fé que fala. A aplicação é direta. Como manter a clareza bíblica em ambientes hostis? Orando mais do que reagindo, servindo mais do que debatendo, amando mais do que temendo. Antes de apontar para fora, é preciso olhar para dentro. Onde tenho me calado? No lar, quando evito conversar sobre a fé com meus filhos? No trabalho, quando escondo meus valores para ser aceito? Na igreja, quando prefiro a diplomacia ao arrependimento? Faça esse autoexame com sinceridade. A oração é o espelho da alma. Peça a Deus que revele as zonas de silêncio dentro de você. Aquelas áreas onde a covardia espiritual se traveste de prudência. E quando Ele mostrar, não fuja. Peça uma oportunidade real de falar com graça e coragem. O Espírito não unge vozes neutras. Ele unge corações rendidos. A disciplina espiritual é simples. Orar para ser voz, não eco. Spurgeon dizia: a voz de um homem cheio de Deus pesa mais que 1000 discursos vazios. Antes de falar, pergunte: isso glorifica a Deus ou protege a mim mesmo? Esse é o filtro do coração purificado. Reaprender a falar o que o céu quer dizer é mergulhar de novo na palavra, deixar que ela molde o tom, o ritmo, a intenção. A voz profética nasce no secreto, não no microfone. Spurgeon declarou: nada apavora tanto o inferno quanto um homem que fala a verdade com lágrimas nos olhos. George Whitefield, tomado pela paixão do novo nascimento, gritava nos campos, e sua voz ecoava arrependimento. O chamado pastoral deste momento é simples e urgente: que o silêncio da covardia dê lugar à voz da compaixão. A restauração da voz profética não depende de volume, mas de verdade ungida. Como o sino rachado que ainda toca, mas precisa ser restaurado para soar puro, assim é a alma que se cala, ainda vibra, mas fora de tom. Hoje, o convite é este: orar como Isaías: eis-me aqui, envia-me. E 6:8. E ao final, quando o silêncio gritar contra nós, que o Senhor nos encontre falando o que o céu sempre quis dizer: arrependimento, graça e esperança. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Senhor, liberta-nos do medo que cala e da indiferença que adoece. Dá-nos coragem santa para falar quando todos preferem o conforto do silêncio. Ensina-nos o equilíbrio da verdade com amor.
da convicção com compaixão. E quando o mundo se calar, faze da nossa voz um eco da tua palavra, não para ferir, mas para curar. Amém.